Senhor Jesus, recebe meu espírito. Clama Estevão aqui. Então, ajoelhando-se, não morreu ainda, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. Quem ele lembra? Jesus na cruz, não é? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Cheio do Espírito de Jesus, Estevão morre do mesmo jeito, pedindo perdão para os seus inimigos. E dito isso, ele morreu. Algumas traduções fazem, ele adormeceu. Quando a Bíblia fala da morte como um sono, é porque não é o fim. Significa apenas que da mesma forma que você vai dormir, você vai acordar, a gente morre e na ressurreição o nosso corpo morre e na ressurreição ele revive. Como está aqui: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. Depois que disse isso, ele morreu. E o trecho termina dizendo: e Saulo consentia na morte de Estevão. É esse fariseu que Deus vai levantar um capítulo depois disso aqui, para se tornar o maior campeão dos gentios, o grande pregador que nos deu a maior parte do Novo Testamento. Alguns acham que o grande mentor de Paulo, na verdade, foi Estevão. Alguns acham que o que aconteceu no caminho de Damasco foi porque Paulo ia pensando naquilo que ele tinha visto e ouvido. Mas como é possível que aquele Estevão, ele morreu apedrejado por conta da fé, não negou Jesus, morreu em paz, pediu perdão, e aquilo é usado por Deus para criar uma crise existencial, onde Cristo lhe aparece como resolução e fala ao seu coração, e ele entende agora, quando Jesus diz: por que você me persegue? Por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali Saulo entende, o fariseu se converte, não é? Talvez ele seja fruto do sermão de Estevão, não é? Talvez ele seja fruto do sermão de Estevão, que produziu tanto ódio, por um lado, nos incrédulos e duros de coração, mas, por outro, esse fruto precioso que foi Saulo de Tarso. O que é que a gente pode aprender aqui, gente, terminando? Primeiro, centralidade da Bíblia. O sermão de Estevão era exposição bíblica. O que converte é a palavra, o que muda é a palavra, o que consola é a palavra, o que convence é a palavra de Deus. Não há substituto. Pastores podem inventar métodos, meios de encher a igreja e manter a igreja cheia, mas nada pode substituir a palavra de Deus na conversão, na transformação, na mudança. Segunda coisa que a gente pode aprender aqui: Estevão estava cheio do Espírito Santo, mas nem por isso o Sinédrio acreditou, nem Saulo, naquela altura. Eu digo isso porque, às vezes, nós pregadores pensamos assim: Senhor, se ao menos eu fosse mais cheio do Espírito Santo, mais gente se converteria debaixo do meu ministério. Se eu fosse cheio do Espírito Santo, multidões se converteriam. Não necessariamente. Estevão era cheio do Espírito Santo e tinha 71 anciãos tacando pedra nele, quando ele terminou o primeiro sermão evangélico que a gente tem notícia. Então, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, porque a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Essa é a ordem que nós recebemos da Escritura Sagrada. Você pode ser cheio do Espírito Santo e ainda assim não ver fruto no seu trabalho. Estevão morreu sem ver o fruto, que foi Saulo de Tarso, provavelmente. Então pode acontecer, e se explica porque é que tem tantos pastores, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, fiéis pregadores, mas tem um ministério pequeno. O ministério dele não é grande. Você não pode julgar esse pastor pelos números, dizer assim: esse aí não deve ser cheio do Espírito Santo, porque se ele fosse ungido, né, ele teria trocentos mil seguidores, uma igreja assim de 5.000 pessoas. Pastor Estevão não tinha nada disso. Tinha um convertido na igreja dele, que era Saulo de Tarso. Mesmo assim, ele nem viu. Quem batizou foi outro. Então, não julgue e não meça a espiritualidade de um pastor pelo tamanho da sua igreja e do seu segmento. Porque só no dia do juízo a gente vai saber um monte de coisa. Coisas que estão ocultas, que a gente não percebe, só Deus sabe, vai acontecer no dia do juízo. Terceira coisa: sempre haverá gente que vai ficar furiosa com o Evangelho. Por mais educado, por mais simples, por mais claro que você seja, quando você prega o Evangelho,
Sempre o Evangelho vai provocar a reação do homem natural, que não entende as coisas do Espírito de Deus. A carne não se sujeita ao Espírito de Deus. Você sempre vai ter oposição, pode estar preparado para isso. Não pense que sempre as pessoas vão ouvir, crer e receber o Evangelho com alegria. Outra coisa que a gente aprende aqui é perdoar os nossos inimigos por causa do Evangelho. Eu sei que tem gente que vai dizer assim, a gente tem que perdoar se eles pedirem perdão. Eu não vi o Sinédrio pedindo perdão aqui, Estevão. Tem situações em que você simplesmente vai ter que chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu perdoo em nome de Jesus. E eu quero que o Senhor perdoe esse pessoal. Estão perdoados. Eu não imputo mais esse pecado para eles e queria que o Senhor não fizesse isso também. Que não seja por minha causa. É preciso, às vezes, fazer isso e o Espírito de Jesus nos leva para isso. Quinto lugar, se a gente for morrer ou ser perseguido, que seja por causa do Evangelho e não por outra coisa. Às vezes os crentes confundem isso. Chega no gabinete pastoral e diz, pastor, eu queria que você orasse por mim, porque eu fui demitido da empresa. Por que você foi demitido, meu irmão? É porque o dono da empresa lá não gosta de crente. Aí o pastor pega o telefone e liga para o amigo, que é o dono da empresa, rapaz, tu demitiste fulano, que é da minha igreja. Tu não gosta de crente, não? Não, pastor, não tem nada a ver com crente, não. Ele é o pior funcionário que eu tinha aqui. Chegava atrasado, e ficava o tempo todo lá no WhatsApp, vendo vídeo de crente, né, querendo evangelizar todo mundo lá, causando confusão. Era um problema, era o pior funcionário que eu tinha. Aí chega na igreja e vai dizer, estou sendo perseguido por Jesus, por causa de Jesus. Tá não, meu irmão, você está sendo perseguido porque você é chato. É por isso que você está sendo perseguido. Então, se a gente vai morrer, que seja como Estevão, que claramente morreu por causa do Evangelho, e não por outra coisa. E não por outra coisa. E por último, temos essa segurança de que se hoje houvesse uma perseguição, e a gente tivesse que ser apedrejado até a morte, temos essa confiança de dizer, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Sei que morrerei, mas meu espírito irá à tua presença, onde ficarei para todo sempre. Amém? Que Deus dê essa segurança ao seu povo aqui no Brasil. Vamos ficar em pé e vamos orar.